Atualmente, a tecnologia está em todos os meios e na área da saúde não é diferente. Você sabe o que é microcirurgia? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alex Calderon, ortopedista, que vai contar os detalhes. Seja bem-vindo, Dr. Alex. Muito obrigado, Márcia. Então hoje nós vamos descobrir os detalhes aí sobre microcirurgia, é isso? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Acho que é importante essa divulgação. É um leque amplo de procedimentos que a gente consegue fazer com essa microcirurgia e é importante também levar o público para eles conhecerem mais sobre esse tema. Então, se você tem uma lesão, você não precisa se acostumar com essa lesão. Você pode procurar um especialista que hoje você consegue reparar e melhorar a qualidade de vida, é isso? Exatamente. Existem situações de sequelas de traumas, por exemplo, né, que, enfim, houve uma perda tendínea, houve uma perda óssea, uma perda de tecidos moles com algum grau e uma perda funcional, e existe a possibilidade de uso da microcirurgia para reconstruir aquela extremidade que foi lesada, levando tecidos de uma região para outra, de modo a suprir aquela falta que ela está fazendo naquela extremidade lesada. Aí com isso a gente consegue melhorar a parte funcional do paciente e até a parte estética também. E conta um pouquinho sobre esses parâmetros, como utilizar isso, né? Porque às vezes o pessoal acha que é só ter uma boa ferramenta e que as coisas vão acontecer. E como é micro, é muito detalhe, o humano faz toda a diferença nesse procedimento. O senhor pode me explicar um pouquinho mais sobre isso? Primeiro, assim, em relação à parte do que seria a microcirurgia, né? Pensando no nome, seria todo o procedimento que vai ser realizado, toda a cirurgia que vai ser realizada com estruturas de menor área, tá? Utilizando então lentes de aumento ou microscópios para trabalhar em estruturas de 1, 2 milímetros. Então, o trabalho sobre nervos, sobre vasos, falando sobre artérias e veias de 1, 2 milímetros ou de calibres até menores, todo esse sistema de trabalho que envolva essa parte de uso de lentes de aumento e microcirurgia, são a microcirurgia. De modo prático, na área da medicina, envolve todo um treinamento para usar esse arsenal de instrumentos para poder fazer esses transplantes de tecidos, reconstruções ósseas, reconstruções tendíneas. Ou seja, através da microcirurgia, é um meio para se conseguir cirurgias complexas, tá? Então, é um leque grande de procedimentos que podem ser feitos com a microcirurgia. A gente deu como exemplo essa parte de reconstruções de extremidades. Então, isso envolve, por exemplo, pacientes que perderam movimentos por falta de um nervo, por falta óssea, de retomarem a mobilidade daquela extremidade. Reconstruções de face também, reconstruções de cabeça e pescoço, são áreas que usam a parte de microcirurgia e, claro, também envolvem esse treinamento. Entendi. Então, significa o seguinte, que quando você faz essa microcirurgia, você consegue reconstruir toda essa área da lesão e ele volta a funcionar normalmente? Existe uma certa garantia? Como é que isso funciona na prática? Então, por exemplo, eu tive um problema no braço e aí essa lesão ela foi profunda. Como falar isso para o paciente? O senhor consegue, dependendo do caso, mostrar para ele que é possível essa reconstrução total, como no modelo anterior, né, antes da lesão, ou normalmente tem algum risco? Sim, claro. Geralmente, nessa questão de reconstrução de extremidades, são cirurgias complexas, elas têm um risco, sim, não são cirurgias de pequeno porte, né? Geralmente são procedimentos que às vezes precisam de múltiplos procedimentos, ou seja, uma sequência de procedimentos, então duas, três cirurgias
para a questão de realização de etapas de finalização. Imagina. Eu sempre brinco assim que a palavra falar voltar ao normal seria como se fosse voltar no tempo, né? Sim, como sim. se não tivesse existido nenhum problema prévio. Então eu brinco que assim, só Deus para fazer isso, claro. Mas a ideia realmente assim, quando a pessoa está necessitando, tem uma indicação de uma reconstrução de uma extremidade para um problema que teve uma perda traumática, por exemplo, Imagina. significa que houve algum problema mais grave, né? Uma pessoa então que teve uma perda funcional que não vai ter aquele movimento, que não vai, ou vai ter um prejuízo. Imagina uma perda de pele subcutânea que fique um osso para fora, Imagina. e fique um tendão para fora. Então toda a cascata de eventos que vão acontecer se continuar daquele modo, né? Então a necrose tecidual, um osso não pode ficar exposto, um tendão, um nervo não pode ficar exposto, ele morre, ele necrosa. Então são situações onde tem uma indicação formal de um procedimento de reconstrução, na tentativa de manter aquela função daquele braço e evitar mais perdas. Imagina. E aí, no caso, são situações particulares, indicações bem precisas para cada paciente do que pode ser feito e o nível de função que ele consegue ter depois. Quanto mais grave a lesão, lógico, às vezes a sequela acaba sendo maior. Mas eu estou falando às vezes de lesões que, por exemplo, o paciente às vezes tem uma indicação de amputação, né, de tirar o membro e dele preservar uma certa função, ter um membro ainda presente. Então, ou seja, são situações distintas, de falar de normalidade ou de uma preservação de uma área que foi extremamente lesada. Eu acabei citando, né, o normal, porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas colocam toda a responsabilidade no médico, no cirurgião, né? E tem também a contrapartida do paciente, né? Porque o paciente também ele precisa passar por outros especialistas, ele precisa passar por um treinamento, um repouso, né? Que às vezes também esse resultado final depende do paciente também. O senhor já pegou algum caso assim? Não, com certeza. Boa parte desses procedimentos, eles são lentos quanto à recuperação. Como eu disse, são múltiplas cirurgias. No pós-operatório tardio, às vezes a gente pensa em retoques para questões de melhora de função, melhor estética. Por exemplo, imagina uma situação de uma lesão no antebraço, que perdeu tecidos, que eu levei um tecido da coxa para fazer uma cobertura, peguei tendões de uma outra área para fazer a reconstrução da parte tendínea. Então, tudo isso às vezes precisa de um novo balanço tendíneo, retoques cirúrgicos, refinamentos da parte de cobertura quanto à parte estética, que também vai melhorar a parte funcional. Imagina. E isso tudo acaba sendo multidisciplinar, né? Isso tudo envolve, às vezes, um terapeuta de mão, um fisioterapeuta, psicólogos, né? Então, assim, não é um trabalho que se faz sozinho. E isso, claro, envolve muito a cabeça do paciente. Imagina. Eu estou falando, às vezes, de traumas mais graves, isso envolve, às vezes, enfim, abalos psicológicos. Imagina. Então, o como o paciente reage pós o trauma faz uma diferença vital. Se ele é um paciente que não se entrega e quer realmente uma melhora, com certeza ele colabora muito mais com o tratamento. Isso, eu acho que para qualquer tipo de tratamento médico faz uma diferença brutal. Precisa dos dois sendo responsáveis pela entrega do processo, né? Exatamente. Então tem um perfil de paciente que às vezes entra em depressão com esses traumas, que se entregam, que aí tem que resgatar essa parte psicológica e tal para ter uma boa evolução. Imagina. Então, eu vou aproveitar que o senhor falou sobre os outros especialistas e para o senhor, como é que o senhor enxerga os outros profissionais? Porque eu acredito que esse contato da microcirurgia, né, envolve essa complexidade toda que o doutor comentou, mas também tem outros especialistas que demandam a sua especialidade. Conta como funciona essa parceria, porque nós falamos do paciente. E agora vamos falar sobre o profissional. Sim, que nem eu disse, esse perfil de pacientes, às vezes, realmente não é um perfil que vem direto ao consultório, né? Sim. Provavelmente ele passou já por uma porta de atendimento de urgência no hospital, já teve um tratamento de urgência,
Muitas vezes até a situação é de ser chamado no hospital para acompanhamento em conjunto. Eu sou ortopedista de formação, né? Fiz a carreira, os 3 anos de ortopedia após a medicina, depois fiz a residência de cirurgia da mão e microcirurgia. Aí são mais 2 anos e, claro, voltei o meu trabalho para a parte de microcirurgia. Assim como tem outros colegas, depois da formação como ortopedia, passam às vezes para a questão de fazer outras áreas, como, enfim, membro inferior, quadril, infantil. Então tem todo um entrosamento com os outros colegas e na situação que eles percebem que o paciente pode ser beneficiado com uma cirurgia de reconstrução, um planejamento de uma melhora com um procedimento microcirúrgico, eles fazem o contato, né? Eles podem referenciar o paciente para acompanhamento em conjunto, né? Então essa é uma porta de entrada de um perfil desses pacientes. Existe também um contato com cirurgiões de cabeça e pescoço, né? Saindo um pouco da reconstrução de extremidades para reconstruções de cabeça e pescoço, né? Isso envolve, por exemplo, o cirurgião da área, muitas vezes tratamentos oncológicos. Então, infelizmente, ainda existe essa parte que tem que ser lembrada, da parte oncológica, com cirurgias às vezes mutilantes para ter salvamento do paciente, então com ressecções de partes de cobertura, cavidade oral, face, mandíbula, maxila, que aí precisa às vezes uma reconstrução óssea ou de extremidade. Nisso, claro, o colega cirurgião cabeça e pescoço às vezes age em conjunto fazendo o tratamento tumoral e, claro, pedindo um suporte microcirúrgico para depois o planejamento da reconstrução. Nisso envolve, por exemplo, tirar um osso da fíbula com seus vasos para refazer um osso da mandíbula, um osso da maxila, tirar uma cobertura do antebraço ou da coxa e levar com seus vasos para fazer a reconstrução de cavidade oral ou de face. Então, esse também é um outro perfil de paciente que eu trabalho. E assim, o carro-chefe, na verdade, vamos dizer assim, o que envolve, o que eu tenho mais como clientes, como pacientes, é diretamente no hospital. Então, um paciente de trauma, né, que tem uma lesão, enfim, um acidente de moto, por exemplo, é muito frequente isso. Imagino. Uma fratura exposta, que tem uma perda de cobertura, um osso exposto, tendões expostos, onde o colega, às vezes, cirurgião de membro inferior, faz a fixação óssea, né? Fica aquela área de fratura, às vezes, com o osso para fora, e aí sim, para pensar também no tratamento microcirúrgico de fazer um transplante de tecidos, fazer uma cobertura que é necessária para a melhor evolução do paciente. Então, esse seria, vamos dizer assim, o maior número de pacientes que tenho, a parte de traumas envolvendo sofrimento de tecidos em extremidades. Vou contar um case. Já vi um paciente aqui que ele tem diz que teve um problema emocional e aí reduziu esse membro, ele ficou recolhido assim. Isso é possível fazer uma microcirurgia para voltar a ter esse equilíbrio dos tendões? E na verdade ele não sofreu um acidente, simplesmente essa parte dos dedos ele recuou um pouco. Isso é comum? Olha, assim, tem algumas causas, algumas doenças específicas que podem levar a contratura. Acho que é comum. Não é comum. O Dupuytren é um nome estranho, mas representa uma displasia da face palmar que pode, com o decorrer do tempo, levar a contraturas, a dificuldade de extensão, de abrir os dedos, tá? Contraturas por outros motivos que sejam psicossociais, sim, elas não são comuns, mas elas podem acontecer, né? Então, uma rigidez que fica, às vezes, por um outro problema e, vamos dizer assim, um tempo prolongado sem fazer um movimento correto, leva a contraturas, né? Então, contraturas seriam, vamos dizer assim, cicatrizes, fibroses, né, na região onde teria que ter mobilidade, que seriam nas articulações dos dedos, onde aquele tecido que teria que ter um deslizamento, um movimento, ele fica preso. E nisso ele bloqueia o movimento normal. Ele não deixa ter a excursão adequada.
E, claro, tem que ser avaliado para Sim. saber se o tratamento ele vai ser necessariamente só com Cirúrgico. cirúrgico ou a grande maioria talvez responde bem com tratamento com fisioterapia, Ah, né? que legal. Então sempre tenta tratamento não invasivo primeiro, para depois pensar no tratamento, às vezes, com um procedimento. Então é sempre importante procurar um especialista para que você possa reduzir esse trauma, essa lesão, né? É necessário buscar ajuda e não se confortar com a dor, né, doutor? Sim, não, eu acho que qualquer pessoa, vamos dizer assim, sempre vai tentar buscar o melhor para si própria, né? Para si. Não se conformar, vamos dizer assim. Às vezes a situação que você acha que não tem uma saída, às vezes vendo opiniões, indo em colegas, passando por um especialista, você percebe que às vezes você pode melhorar um pouco de um grau de disfunção que você tem. Esse é um primeiro ponto, realmente. Que realmente faz... você tem que procurar um especialista para a melhor condução do seu caso. Acho que o tempo da questão de pensar em médicos generalistas, de tentar, vamos dizer assim, um médico só para condução de várias áreas do corpo, realmente está se mudando, né? Isso não, claro, a especialidade, pensando em nichos específicos, ela veio para dar Para mais ajudar. ênfase, né? É muito difícil falar que cada pessoa, uma pessoa só vai ter um conhecimento específico, técnico, preciso de todas as áreas. Sim, sim. Aqui nós no centro profissional nós temos vários especialistas e eu acho que assim a cada dia que passa, doutor, os pacientes estão entendendo essa importância de procurar o especialista adequado para cada trauma, para cada dor, para que o resultado seja entregue de uma qualidade maior, mais eficaz, né? Agora eu gostaria de saber como tudo começou. Como tudo começou? Olha, eu fiz medicina aqui em Ribeirão, aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Sim. Eu entrei em 98, eu morava em São Paulo, praticamente eu não conhecia Ribeirão Preto. Não conhecia. Eu prestei o vestibular da época Choque FUVEST. térmico também, doutor? Foi vamos dizer assim, um caso de paixão pela cidade. Ai, que da bom! primeira vez que eu cheguei. Que ótimo! A recepção pelo pessoal que eram meus veteranos, assim, foi muito boa. Falar assim, essa questão de tomar o trote e tal, para mim é uma interação que você tem com os veteranos, para mim foi essencial. Eu tinha, enfim, outras vagas em Londrina, na Unicamp. Eu praticamente vim para cá e não fui mais para outra cidade. Eu já fiz a minha matrícula para cá e acabei ficando, né? A questão de amizade por conta do trote, de conhecer a cidade, e ela é muito acolhedora, né? Então eu acabei ficando aqui. Então eu fiz os 6 anos de medicina aqui. Depois tem a questão da residência médica, né? Aí eu voltei, eu tive uma afinidade no meio da medicina, lá pro 5º ano e tal. Eu fui mais para a direção de ortopedia, acabei fazendo os 3 anos de ortopedia lá no Hospital das Clínicas também. Depois dos 3 anos, eu fiz a formação em cirurgia da mão e microcirurgia, uma continuidade da especialização dentro da ortopedia, mais 2 anos de formação. Fiquei vinculado, fazendo uma pós-graduação com um mestrado dentro da Faculdade de Medicina, dentro do HC, né, voltado para a área de membros superiores. Aí fiquei mais 3 anos nisso. Trabalhei um tempo em São Paulo, muito na área de trauma, que é uma área que inclusive me levou para a parte da microcirurgia. E depois eu voltei a trabalhar mais aqui em Ribeirão. Fiquei como médico assistente do HC, na parte de trauma novamente, na unidade de emergência. Paixão por trauma. Paixão por trauma, exatamente. Muitos dos ortopedistas colegas não gostam, né? Porque é uma área que você não tem uma agenda precisa, né? O trauma não vem agendado, né? Ele vem de acordo com o que acontece na rotina, no dia a dia. Tem que estar preparado para a surpresa. Exatamente. Então você tem uma rotina às vezes um pouco bagunçada quando você está vinculado com o trauma. E fiquei 9 anos como assistente do HC. É lá que realmente eu desenvolvi a parte de microcirurgia, a questão de reconstrução de extremidades. Um trabalho em conjunto que eu fazia com os residentes, um tempo muito bom de aprendizado
que eu ensinava e aprendia muito com eles, É. né? Então, A troca de experiência, né, doutor? É exatamente, a muito troca de boa. experiências. Então, isso foi essencial para a questão de voltar a minha área, minha profissão para microcirurgia. Sim. Depois entrei na cooperativa do Unimed e aí com isso continuo desenvolvendo o trabalho de microcirurgia também junto com a cooperativa. Olha, que coisa boa. Infelizmente, já estamos chegando ao final, passou super rápido. Quer sugerir alguma recomendação, alguma dica no seu segmento? Olha, é um nicho muito específico a microcirurgia. Acho que valeu para vocês conhecerem um pouquinho do que seria, para lembrarem que existe uma possibilidade de melhoras funcionais após traumas mais graves. Se vocês conhecerem algum amigo, algum conhecido que esteja nesse tipo de situação, para procurar um colega especialista, que seja um ortopedista, que seja um cirurgião plástico, enfim, que possa às vezes encaminhar ou definir ou organizar algum tipo de fazer um planejamento do que pode ser reconstruído, o que pode ter melhora, e aí com certeza vai ter talvez um direcionamento ou um trabalho em conjunto com a microcirurgia e no caso com o meu trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade de divulgar esse trabalho e, enfim, seria isso. Excelente, doutor, foi incrível a nossa conversa, nosso bate-papo, foi algo que passou super rápido. Eu, então, aqui, ó, já estou anotando tudo aqui a respeito da importância, né, dessa consciência sobre a microcirurgia, essas nuances, o quanto é relevante esses especialistas também que atuam, né, no apoio em relação a melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, gratidão pelo seu tempo, gratidão pelo conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Márcia, e eu que falo gratidão pelo convite. Obrigada. É o CPcast para você.